Olha, são 8 horas e 20 minutos em Natal. Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Gilberto Jales. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos que fazem a 96. São vários assuntos, mas vamos começar pelo que está nas páginas dos jornais hoje. O governo do Estado iniciou o repasse dos duodécimos dos poderes, né? E também, claro, do Tribunal de Contas do Estado, que tem sua autonomia financeira. Como é que está essa situação? Quanto é que o governo deixou de repassar para o Tribunal de Contas do Estado? Veja bem, Diógenes, primeiro é preciso esclarecer de que esses recursos orçamentariamente são dos poderes. Então não há que falar que o executivo passa, o governo passa. Porque dentro da organização do governo, cada poder tem suas prerrogativas, cabe ao executivo arrecadar. Poderia constitucionalmente ser outro poder. O executivo passa a estar lá esses recursos, todos os contingenciamentos por frustração de receita que o governo teve. Ele publicou decreto de contingenciamento e todos os poderes atenderam contingenciando os seus recursos, ou seja, diminuindo o valor dos seus repasses na proporção das frustrações de receita. Primeiro ponto. Segundo ponto, que o governo começou a partir de julho a não passar integralmente, depois agosto, setembro e outubro não passou nada. Então, quer dizer, houve a partir de julho um repasse parcial. Parcial, né? E a partir de agosto, setembro, foi suspenso, inclusive. Isso. Em tratativas, digamos assim, em conversas anteriores, o governo até sinalizava que se ele pudesse ter dos poderes, obviamente isso nunca foi acordado, mas ele conversava e dizia, bom, se eu pudesse ficar um mês sem passar os repasses do ODES, todos os poderes, eu conseguiria pôr a folha em dia. Na realidade, ele ficou 3 meses e a folha continuou atrasada. E esse recurso, a gente precisa esclarecer a população, não é de Gilberto Jales, é do tribunal, funcionamento do tribunal, e que lá também tem servidores públicos, né? Só para explicar ao nosso ouvinte, o duodécimo é uma parte, né, dividida em 12 avos, né? Isso. Do orçamento estabelecido para cada poder. Então, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia Legislativa, né, e o Ministério Público. Ministério Público e agora a Defensoria Pública. Isso também foi aprovado na lei orçamentária do ano passado. Isso. Tem essa previsão, tal, dependendo da arrecadação, há a frustração, e isso tem que ser repassado para cada poder para fazer frente às suas despesas. É isso que se chama duodécimo, é a parte mensal do orçamento para cada poder. Eu lhe pergunto, o senhor falou em frustração. O governo argumenta sempre a questão da frustração de receita para não passar o valor integral isso. de cada repasse, de cada duodécimo. Qual foi o tamanho dessa frustração no âmbito do Tribunal de Contas do Estado? Olha, o governo foi publicando os decretos de contingenciamento e todos os poderes integralmente fazem esse contingenciamento na medida do limite. Todos eles, inclusive o Executivo. E foram publicados vários decretos de 6%, depois foi publicado mais um decreto na ordem de 4,5%. Então, ao todo, todas essas frustrações foram contingenciadas. Ou seja, o repasse, a exemplo do Tribunal de Contas, no início de janeiro, no primeiro repasse, era o orçamento integral, eram 7 milhões e pouco. Com as frustrações, ele estava um pouco mais de 6 milhões. Porque proporcionalmente o menor repasse de todos é o do Tribunal de Contas. Certo. Então, mas em termos percentuais, qual foi a frustração apresentada pelo governo? Apresentada ao todo, quando foi feita uma média de um reequilíbrio que foi feito inclusive no mês de julho, o último decreto, ficou aí da ordem de 6% a 7%, entre 6% e 7% no total dessa frustração, que foi compartilhada por todo mundo. O que ocorre é que quando chegou o terceiro mês de atraso, e aí nem um pagamento, nem uma sinalização, e aí o tribunal, muito tranquilo, porque fizemos as coisas da seguinte forma: nós vínhamos fazendo tratativas pessoais, por telefone com o executivo, e é sempre a questão da dificuldade, não sei, fizemos oficialmente, mandamos o ofício, e depois precisamos ingressar sob pena do presidente do tribunal responder também por negligência. Afinal de contas, esse recurso não é do presidente, é do tribunal. Quer dizer, vocês tentaram um entendimento, sim, sem dúvida, até no limite institucional. Isso. E aí ingressou-se com o mandato de segurança, o desembargador Glauber Rego
inicialmente marcou uma audiência de conciliação. Nós fomos à audiência de conciliação, apresentamos uma proposta de conciliação, está tudo nos autos, uma proposta de conciliação que eu acho bastante razoável, a qual o governo respondeu, por intermédio do procurador que estava presente, que o governo não tinha proposta a apresentar. E aí coube, obviamente, ao desembargador a decisão. E aí, da decisão, ou cabe recurso, ou cabe... No caso específico da decisão com relação ao tribunal, a decisão diz que até o dia 30, portanto até amanhã, o governo tem que repassar o valor da folha líquida de novembro. Que é um valor aí da ordem um pouco mais de 3 milhões e 200 aproximadamente. E aí nós esperamos, até hoje não foi repassado, até ontem não tinha sido repassado, esperamos que seja repassado hoje ou amanhã. A folha dos meses anteriores está ok? O que ocorre? O tribunal vinha fazendo um ajuste de recursos que estavam, que estão, na realidade, esses recursos estão orientados para investimentos, para modernização, para outras coisas, fazendo um remanejamento, coisas que a gente pode fazer dentro do exercício. No final do exercício você não pode fazer, o gestor não pode deixar restos apagados descoberto. Né? Então, uma série de implicações. Novembro, dezembro você pode fazer isso, mas passou dezembro não pode. Não posso, porque o final do exercício eu só posso deixar restos apagados. É assim que o tribunal cobra dos demais, do seu jurisdicionado, é assim que ele tem que fazer. Então, nós não podemos deixar restos apagados descobertos, precisamos reequilibrar. Então, esperamos que o governo cumpra. Me parece que o governo já cumpriu com relação ao Ministério Público, porque a decisão do desembargador Cornélio com relação ao Ministério Público foi de 48 horas, portanto, embora a nossa tenha saído antes, mas o desembargador Cornélio deu para 48 horas, a decisão do Tribunal de Justiça com relação aos repasses do Tribunal de Contas foi para até dia 30 passar a folha, simplesmente, e até o dia 20 de dezembro passar o restante que está atrasado. Situação complicada, eu comentei aqui no jornal, a situação de outros poderes, não só do Tribunal de Contas do Estado, mas depois desse relato do conselheiro Gilberto Jales, a gente pode constatar que a situação financeira se agrava do Estado, conselheiro? Imagina que sim, porque se você olhar a sinalização a nível de outros estados e a nível até federal, eu vinha escutando quando já disse que o governo federal, por exemplo, fechou o mês, esse mês fechou no azul, né? Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Então, todos os eventos que a gente tem participado, há sinalizações muito claras de que o pior passou. Quer dizer, o país vive uma recuperação econômica, né? Pelo menos parou de decrescer, está começando a respirar. Parou de piorar. Parou de piorar, né? O que já é bom, já sinaliza para o futuro. E a gente espera que o Estado também faça esse caminho, né? E me parece realmente que a situação ainda é muito complicada. E, obviamente, a gente tem feito também tratativas, tivemos uma reunião com o governador, com outros poderes, para tratar onde é que o tribunal pode apoiar nessa situação. E a gente tem apontado alguns caminhos, muitas das nossas auditorias apontam para caminhos que o governo pode tomar. O próprio governo do Estado fez uma auditoria. Por exemplo, conselheiro Gilberto Jales, porque muito se aconselhou o atual governo nos últimos anos, mas em linhas gerais, o que é que o senhor poderia... Olha, veja bem, Jorge, nós temos um exemplo, foi feita uma auditoria da rede hospitalar do Estado, aquela auditoria que acabaram politizando o debate e frustrou-se, mas o que se precisa da administração pública? Precisa otimização de recursos, é isso, os recursos são finitos, eles precisam ser otimizados. Então, se mostrou na auditoria que o Estado tem uma rede de hospitais que não são hospitais e carecem de hospitais. Então, seria melhor que o paciente que está lá em Pau do Ferro, lá, tivesse um hospital regional lá e atendesse a 25, 30 municípios que tem lá. E você tem, na realidade, pulverizado pequenos micro-unidades que sequer têm resolutividade. E o tribunal apontou, olha, vamos otimizar, o recurso pode ser o mesmo e o serviço enxugar pode ser essa melhor. Rede e fortalecer essas unidades que ficassem funcionando. O próprio governo contratou uma consultoria da Deloitte,
consultoria na Folha, e essa consultoria aponta vários caminhos. Isso o resultado dessa consultoria já tem quase 2 anos, e a gente não viu ainda esses caminhos serem os resultados dessas auditorias e muitas outras coisas. A própria atuação... Então, o senhor vê uma inércia por parte dos gestores públicos, a administração pública em geral, não é esse governo, não é o governo do Estado em si. A administração pública em geral, ela carece muito de ter, digamos, uma administração mais eficiência. Mais célere. É mais célere, né? Uma administração mais modernizada, né? E isso dá grandes resultados no momento que é feito. E a gente está, o tribunal, obviamente, e todos os poderes, dentro de um Estado, e esse Estado precisa melhorar para todo mundo. Eu queria tratar com o senhor também outra questão importante, que é a nomeação de agentes penitenciários. Esse certame foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado por inconformidade de alguns pontos do edital. E outras coisas mais em relação à lei de responsabilidade fiscal. Como é que está essa questão? Quando é que esse problema pode ser superado para que o governo do Estado possa contratar esses novos agentes? Inclusive tem presídio aí para entregar agora no começo do ano que vem. Veja bem, Jorge, outra coisa. Muitas vezes a atuação do tribunal parece antipática, e por isso que nós precisamos de um tribunal autônomo. Você imagine se o tribunal dependesse, fosse não tivesse autonomia para atuar. Que essa decisão foi tomada, uma decisão no plenário? A conselheira Adélia. Ela propôs o voto, Adélia Salles, mas o plenário, a unanimidade, acatou, né? Então passa a ser uma decisão de plenário. Do tribunal. Dizendo ao governo, apresente, nós estamos aqui, o tribunal não está analisando se precisa, se não precisa de agente penitenciário, todo mundo sabe que precisa, mas aonde é que o governo precisa que ele apresente os cálculos, precisa que ele apresente os ajustes e diga, eu vou contratar mais X agentes penitenciários. São mais de 500 agentes, né? 500 agentes penitenciários, na situação atual em que não se está pagando os que estão aí, né? Que matemática eu vou fazer para atender, além dos não só os limites da lei de responsabilidade fiscal que o governo tem que atender, mas para equilibrar essa equação. Então o tribunal, antes, isso pode até parecer perverso com quem fez o concurso, mas não é. Não deixa de gerar uma insegurança. Está protegendo, porque segurança jurídica. Está se dizendo ao governo o seguinte, contrate no momento em que você apresentar os dados e disser a essas pessoas, você vai ser contratado, você vai trabalhar, mas você vai receber no final do mês. É só a questão fiscal da lei de responsabilidade? É a questão fiscal, um outro detalhe, que são detalhes de conformidade de edital, mas o principal é esse equilíbrio. O governo precisa, a cada concurso, apresentar o impacto financeiro desse concurso sobre o todo da folha e reequilibrar a folha com relação a esses impactos. Porque não é só esse concurso. O tribunal, antes de ter uma visão de pouco tempo atrás, o tribunal só se deparava com relação aos concursos públicos depois que as pessoas eram nomeadas. Aí veja bem, quando as pessoas eram nomeadas, o tribunal dizia, esse concurso foi feito e ele tinha essa falha, portanto o governo exonera. Você imagina que essa situação seria muito O tribunal pior. Resolveu agir dessa vez de forma preventiva. Isso, em todos os concursos públicos a gente tem agido de forma preventiva. Isso não é só com relação ao Estado, foram uma série de concursos de municípios que o tribunal suspendeu, os municípios trouxeram, obviamente, os cálculos, equilibraram e o tribunal... O fato é que o governo precisa desses agentes, tem um presídio em Ceará-Mirim para começar a operar no início do ano que vem, e eu lhe pergunto, como presidente da instituição, do Tribunal de Contas do Estado, há condições de superar este impasse ainda este ano ou no mais tardar no início do ano que vem? Eu imagino que sim, né? Vai depender se o governo vai se debruçar sobre o caso e não trazer... está se debruçando? Não, deve estar porque ele agora ele foi intimado da decisão e deve estar trazendo os argumentos, dentro do prazo os argumentos, e espero que esses argumentos sanem essa situação. O que nós queremos é que funcione, mas queremos dar proteção. Isso, antes de ser uma medida punitiva de quem fez o concurso, é protetiva. Que significa que ele vai ser contratado e no final do mês vai receber o dinheiro do seu salário. Por enquanto, está suspenso o certame.
Para encerrar, eu entrevistei essa semana aqui a representante do Sebrae sobre o portal Licita Fácil, uma parceria do Tribunal de Contas com o Sebrae para facilitar municípios e micro e pequenas empresas em licitações, não só para municípios, mas também para o Estado, enfim, para os órgãos públicos. Até que ponto essa ferramenta é importante para os empresários do Rio Grande do Norte? Veja bem, Jorge, a princípio parece até uma coisa simples, mas se veja o alcance. Ontem no lançamento a gente pôde prever. Foi ontem, né? Ontem, final da tarde, quantos empresários estavam lá, Fecomércio, Fierne, etc. O que é que essa ferramenta vai fazer? O superintendente Zé Camelo havia nos procurado e disse: rapaz, tem pelo menos aí 8 anos que a gente tenta fazer alguma coisa que facilite a vida do microempresário. O microempresário, ele não pode todo dia pegar e ler o diário da FEMURNE, o diário da FECAM, o diário oficial do Estado, o diário dos municípios, pesar na internet aonde tem um edital. O tribunal tem essas informações, criou-se o sistema e vale dizer que isso foi feito pela equipe técnica do tribunal e do Sebrae, sem contratação de consultorias. O próprio pessoal desenvolveu a ferramenta. O know-how já do know-how nosso. O que é que essa ferramenta faz? Pega todos os dias, todos os editais que estão publicados no Estado, nos jurisdicionados, obviamente, do tribunal, e coloca de forma muito clara e transparente para o microempresário. Então, vamos supor que o microempresário quer participar, ele tem interesse em vender determinado produto ou em determinada região. A caneta. E ele pode se cadastrar. Ainda tem mais essa vantagem, porque ele pode fazer um cadastro prévio e a ferramenta alertá-lo: olha, tem licitação no município X nos produtos dele, produtos que você a área de interesse dele. Ou então ele diz: não, eu tenho interesse de vender aos municípios da região oeste. Ele cadastra vários municípios, tudo que aparecer daquele município ele vai receber. Tem também no portal toda a orientação, como é que ele prepara a documentação para ir para a licitação. Enfim, o que é que se ganha? Ganha transparência, ganha competitividade, porque ao invés de ter 2, 3 empresas participando da licitação, você vai aumenta a possibilidade de vendas regionais, desenvolvimento do comércio local. Então, é uma parceria e só mostra quanto a parceria dá certo para todo mundo. E quando a tecnologia ajuda as pessoas. E as instituições. E as empresas, né, que são pessoas jurídicas. Eu queria agradecer a presença aqui de Gilberto Jales, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Hoje tem homenagem aos 60 anos do Tribunal de Contas na Assembleia Legislativa, né? Exatamente. E aí a gente já queria agradecer o deputado Jorge Soares, foi o propositor, mas todo o plenário da Assembleia que aprovou. Teremos agora, a partir das 9 horas, uma sessão solene em homenagem aos 60 anos do Tribunal. E nós estamos fazendo essa comemoração de forma singela, até pela situação financeira, econômica, sem grandes festas, mas com homenagens sinceras que sei que o tribunal merece pelos que passaram. E como eu disse, lá no dia que nós fizemos o lançamento do selo pelos Correios, cabe a nós que estamos hoje no tribunal trabalhar pelos próximos 60 anos. Isso aí. Daqui a pouquinho, 9 horas, na Assembleia Legislativa, a homenagem da Assembleia ao Tribunal de Contas do Estado, que está comemorando 60 anos, uma sessão solene. Obrigado pela presença, Gilberto Jales. Jornal 96 vai ficando por aqui. Tenham todos um bom dia. Até amanhã. Acabamos de apresentar Jornal 96. Edição e apresentação, Diógenes Dantas. Locução, Gerlane Lima. Redação e produção, O'Hara Oliveira. Direção, Enio Cinedino.